Isso, a gente vai conversar agora com André Gutnick. Ele é um brasileiro repatriado, inclusive, pelo voo da FAB, e vai contar um pouco para a gente dessa situação. André, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em atender o convite da Jovem Pan News. Certamente momentos de apreensão. Para a gente entender um pouco o contexto dessa sua viagem, essa sua estadia, Israel, você estava morando ou estava a turismo, a trabalho? E como foram esses dias do ataque do Hamas? Presumo que você tenha passado por momentos de muita apreensão, apuros. A gente gostaria de saber como foi esse processo e o seu retorno, por favor. Boa noite a todos. Queria só começar aqui dizendo que é uma honra estar no programa Os Pingos nos Is. Eu acompanho diariamente o programa lá de Israel, mesmo sendo numa hora que lá já é mais tarde. Então, muito honrado pela sua oportunidade. Sim, eu sou brasileiro, judeu israelense, tenho cidadania israelense, moro em Israel há cerca de 5 anos. Consegui voltar recentemente num desses voos de repatriação. Posso dizer que foi um período bastante complicado, né? Principalmente essas primeiras semanas de conflito. Acho que principalmente aquele terrível sábado, onde tudo começou. A principal diferença, eu sei que pode parecer que é um pouco estranho, talvez, para algumas pessoas ouvirem isso, mas para quem mora em Israel já há um tempo, nós já estamos um pouco acostumados com essa situação de foguetes, de escalada de conflitos. É algo que não é tão incomum para nós. Mas dessa vez foi diferente, né? A gente acordou naquele sábado com avisos de foguetes. Até então parecia que era mais uma repetição dos anos de 2021, 2022. A gente teve que ficar em alerta, indo para abrigos antibomba, enfim. A gente viu que era algo muito maior, né? Com a barbárie que foi instaurada no país. Os primeiros dias foram de muita apreensão, mas pelo menos pela minha parte, minha preocupação maior era pessoas infiltradas no país. Claro que os mísseis são muito, muito assustadores, mas eu fico mais preocupado nesse tipo de ocasião com ataques a tiros ou ataques de até pessoas que não são necessariamente chamados ali lobos solitários, né, que em momentos como esse, às vezes se aproveitam para realizar algum ataque que nem era tão premeditado. Foi, de fato, uma semana de muita incerteza, as pessoas sem saber direito como se comportar, se deviam guardar suprimentos em casa. Chegou-se até a ter em um dia específico, ter uma espécie de corrida aos supermercados, porque a gente não sabia se as lojas iam continuar abertas, se ia ter desabastecimento. Vimos que, felizmente, não, mas esse era todo o cenário de incerteza. E também o cenário de incerteza como seguir a vida, né? Como as empresas se adaptam a essa ocasião. Muitos funcionários sendo recrutados, as empresas tendo que fazer todo um malabarismo para suprir mão de obra para continuarem seus negócios, né? Porque, afinal de contas, o mundo não para. E durante essa semana eu tentei, na verdade me inscrevi, né, para o voo de repatriação. É claro que existia aquela lista de espera, que era um pouco incerta, quais eram os critérios. Eu tinha entendido que a preferência era para quem não era cidadão israelense, não seria o meu caso, ou pessoas com doenças específicas, idosos. E bem, bastante em cima da hora, de um dia para o outro, de uma noite, de repente, uma pessoa do Itamaraty me ligou dizendo que tinha vagas disponíveis, me ofereceu, e eu consegui voar na manhã seguinte, assim, foi algo de última hora. É isso, estamos conversando ao vivo com André Gutnick, brasileiro repatriado, contando a experiência dele em Israel. Agora a pergunta de Roberto Mota. Mota, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Daniel. Boa noite, nossa audiência. Boa noite, André. A minha pergunta para você é: de tudo que você viveu desde o início da guerra, desde o massacre, o que mais te impressionou? Boa noite, Mota. Sou um grande admirador do seu trabalho. Muito boa pergunta. Eu vou te dizer, sem sombra de dúvida, que o que mais me impressionou não foi a tensão, não foram as mortes em si, mas é toda a opinião pública e todo o ódio que a gente está vendo, que os judeus estão presenciando, todo o ódio adormecido, né? Todo o antissemitismo adormecido. Parece que o mundo está tirando o seu antissemitismo do armário, e a gente começa a notar agora. Isso não é um assunto tão novo para quem é judeu, quem nasceu na comunidade judaica, antissemitismo, mas a gente vê que é um problema muito real, muito maior do que imaginávamos. A gente começa a ver pessoas próximas dizendo coisas que te machucam, né? Pessoas que você não esperava, silêncio de grande parte da sociedade também, notícias manipuladas, casos abertos de antissemitismo, não só na Europa, aqui no Brasil também. A gente viu um episódio há uma semana atrás aqui no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, um adesivo colado a um poste dizendo que os judeus são o câncer do mundo. Isso, para mim, é disparado o mais impressionante, porque é isso que traz aquela insegurança de, ok, a guerra uma hora vai passar, mas o que fica, né? Quais são os sentimentos que ficam para as pessoas? Isso nos remete muito a algo que aconteceu há menos de 100 anos atrás, né? Que foi o Holocausto, durante a Segunda Guerra, que ainda é uma ferida muito, muito recente, muito grande, né, na comunidade judaica. André Gutnick, brasileiro que morava em Israel, foi repatriado, contando um pouco da sua experiência aqui com a gente na Jovem Pan News. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, boa noite, bem-vindo. Sua pergunta. Boa noite, André. Queria entender um pouquinho mais sobre a tua realidade antes, lá em Israel. Você estava com família, você estava sozinho, e como foi a decisão, efetivamente, de voltar, né? E a partir de agora, o que você vai fazer, o que você está fazendo, se você mantém contato com amigos, com alguma rede de relacionamento lá, o que você tem de informações também de lá, caso você ainda mantenha. Boa noite, Dantas. Então, eu fui para Israel sozinho, minha família permaneceu no Brasil. Tenho muitos amigos em Israel, comunidade brasileira forte. Então, tenho amigos de infância que também foram. Então, o clima lá, ele não é um clima solitário, você tem muita gente em comum. Minha decisão de vir para o Brasil foi principalmente não pela minha segurança, mas pela angústia dos meus familiares. Eu trabalho em Israel, trabalho para uma empresa israelense. Eu tenho eu tenho uma condição que eu posso trabalhar à distância, então eu consigo trabalhar daqui do Brasil para essa empresa, isso não afeta meu trabalho. Então, eu mantenho os meus vínculos empregatícios com a empresa, lógico, também com as pessoas da empresa, né? Os meus gerentes, os meus colegas de trabalho, a gente está em contato diariamente. O que acontece é que é muito difícil você gerenciar uma vida com a sua família extremamente desesperada à distância e você tendo que dar notícia de 5 em 5 minutos e todo mundo muito, muito ansioso, muito angustiado.
Então eu achei que a melhor coisa que eu pudesse fazer no momento é voltar para o Brasil, acalmar minha família, me concentrar melhor no meu trabalho, porque como eu não estou servindo ao Exército agora, mas eu tenho muitos colegas de trabalho servindo, acaba que existe esse sentimento, né, de que quem não foi convocado, então, por exemplo, nas empresas, a gente está dando mais que o nosso 100%, até para suprir essa demanda de trabalhadores nas empresas, que é sempre um desafio. Então, eu refleti bastante e vi que era a melhor decisão para ser tomada para mim, para minha família, para manter meu trabalho, para auxiliar meus colegas de trabalho que estão, de fato, ocupados, né, com o conflito. Agora, André, eu converso com muitos israelenses, ou brasileiros israelenses, eles concedem entrevistas aos jornalistas da Jovem Pan News diariamente. A gente percebe uma conexão diferente do israelense com a sua terra, com o seu país. Olhando para frente, essa sua situação, você agora no Brasil, é definitiva? Esse cenário de insegurança é determinante para você continuar no Brasil ou não? Você pretende voltar mais cedo ou mais tarde? Eu pretendo voltar mais cedo ou mais tarde, sem dúvidas, até porque minha vida toda nesse momento está lá, eu tenho todas as minhas coisas, apartamento, enfim, não é algo que é difícil, né? Você vai abandonar as coisas assim. Dizer quando é um pouco complicado, é difícil também, é um pouco complicado tentar prever o que vai acontecer. A gente tenta se informar o máximo possível. Agora, quanto ao futuro, olha, um dos grandes motivadores para eu ter ido morar em Israel é também a situação de segurança pública aqui do Brasil. A gente sabe que ela não é nada simples. De fato, eu estou agora aqui no Brasil há uma semana, eu saio para fazer as coisas, existe uma apreensão de que alguma coisa vai acontecer, você não se sente seguro. Eu não acredito eu acredito que mesmo com o conflito, com a guerra, as pessoas ainda se sentem mais seguras em Israel do que talvez aqui. Eu tenho a total certeza de que, independente dos prejuízos que essa guerra causar em Israel e das baixas e das infelizes mortes de ambos os lados, eu tenho certeza absoluta que o Estado de Israel ele vai prevalecer. Por mais que existam organizações terroristas e países que tenham como objetivo a destruição do Estado de Israel, isso nunca vai acontecer. Isso está presente na sociedade israelense. Você não tem nenhum israelense que de fato esteja com dúvidas sobre o futuro, a integridade do seu país. É claro que isso tudo causa medo, mas Israel é uma realidade e quem detesta Israel, eu sinto dizer a quem detesta Israel, mas nós vamos prevalecer e continuar. Certo. O André Gutnick, para quem não sabe, brasileiro israelense, morava lá, foi repatriado após os primeiros dias de conflito e, curiosamente, ele disse que tem o hábito de assistir o programa Os Pingos nos Is diretamente de Israel. E agora, quem fará a pergunta é o José Maria Trindade, que dessa formação é o mais antigo. José Maria Trindade, sua vez, Pois é. Olha, André, minha solidariedade ao seu desgaste, a sua dificuldade em lidar com uma situação tão terrível, né? Fugindo de uma violência aqui endêmica no Brasil, acaba encontrando uma violência muito maior em Israel. Eu queria pedir a você tentar explicar, porque as imagens e gestos e ações do Hamas que correram o mundo mostra um grupo selvagem, vamos dizer, irracional, mas não é bem assim. O Hamas tem objetivos, o Hamas é organizado e tem ações concretas ali durante muito tempo. Qual é a sua visão e nos explique aí, por favor,
como é que é o Hamas na sua base, na sua raiz? Boa noite, Zé. É muito interessante a pergunta. Olha só, eu acho que essa guerra de agora ela tem algo muito interessante para a gente analisar, que se a gente for ver os conflitos mais recentes, que ficaram um pouco mais ali naquela troca, naqueles mísseis enviados de Gaza, interceptação, que ocorreram muitas nos últimos anos, 2021, 2022, a gente via ali que o Hamas ele fazia, de certa forma, um trabalho, digamos, muito bem feito para eles. Por quê? Porque eles faziam esses ataques e eles ainda conseguiam se sair como as vítimas, né? Como aquele grupo que é visto como tem a causa legítima e revolucionária. Eu acho que esse sábado, né, de 2 semanas atrás, eu acho que mudou tudo, porque eles mostraram ao mundo quem eles realmente são. E aí vai mais até do que o objetivo de destruir Israel, né? A gente viu que isso é um ataque à civilização moderna, isso é um ataque à civilização ocidental, até porque naquela festa rave não tinham só judeus, tinham pessoas de, se eu não me engano, quase 30 nacionalidades distintas. Então aquilo foi um ataque deliberado à civilização moderna, né? A liberdade, a valores ocidentais. Então eu acho que isso vai ser um divisor de águas, né? Eu ainda fico extremamente surpreso e triste de ver inúmeras pessoas, governos, instituições importantes fazerem esse malabarismo todo para não condenar o grupo como um grupo terrorista ou tentar chamá-lo de qualquer outra coisa que não seja terrorista. É uma coisa assim que a gente fica consternado. Mas eu acho que, eventualmente, a história vai revelando, né, quem é quem, e aí a gente vai... Isso é uma oportunidade da gente realmente ver o que está acontecendo. É isso. A gente quer agradecer demais, viu, André, a sua entrevista, por ter reservado esse tempo para conversar com a gente. Esperamos que seja uma boa estadia aqui no Brasil. Certamente voltaremos a conversar muito em breve. A nossa torcida para que essa situação em Israel se resolva o quanto antes. Um abraço a você, até a próxima. Obrigado a todos, grande abraço.